Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre concavidade e pontos de inflexão. Tá? O estudo da concavidade está associado ao conceito de curvatura, tá? E vai nos permitir, além de entender melhor o gráfico de uma função, obter um segundo método para classificar pontos críticos. Né? A gente sabe que uma vez que a gente encontra um ponto crítico, né, aquele ponto que anula a derivada ou onde a derivada não existe, a gente tem que classificar esse ponto como um máximo ou um mínimo relativo, ou até eventualmente um ponto que não é nem máximo nem mínimo, e a gente costuma fazer isso usando a derivada, né? Estudando a derivada à esquerda e à direita da função no teste da derivada primeira que nós já vimos. Tá? A gente vai ver hoje que a derivada de segunda ordem também pode ser usada para fazer a classificação dos pontos críticos. Tá? Às vezes de uma maneira bem mais fácil do que o teste da derivada de primeira ordem. E além disso, a gente vai poder falar sobre curvatura, tá? E isso vai nos permitir entender melhor o gráfico de uma função, tá? De uma maneira mais precisa, entender o gráfico estudando a curvatura, tá? Concavidade, tá? Que pode ser para cima ou para baixo, e os pontos de inflexão, certo? Então, né, a gente vai abordar um assunto que vai nos permitir entender melhor o gráfico de uma função e ainda obter um segundo método de classificação de pontos críticos baseado na derivada de segunda ordem. Vamos falar então de concavidade de uma função. Vamos começar observando o gráfico de duas funções diferentes. Tá? Então a primeira função que eu quero analisar com vocês é essa que vocês estão vendo. Tá? Essa função em que a gente percebe uma curvatura para cima. Tá? Se vocês olharem para o gráfico da função, vocês vão notar que as retas tangentes elas se tornam cada vez mais inclinadas para cima à medida que eu me desloco aqui na curva. Tá? Ou seja, a derivada da função ela cresce à medida que eu me desloco pela curva. Tá? Então, temos uma função cuja derivada cresce à medida que x aumenta. Podemos observar que existe uma curvatura para cima. E a declividade das retas tangentes aumenta à medida que nos deslocamos para a direita. Tá? Então, esse tipo de função, uma função que tem esse comportamento, vai ser chamada de côncava para cima. Tá? Uma coisa interessante é que se eu imaginar que isso aqui é a vista aérea de uma estrada e existe alguém dentro de um automóvel dirigindo por essa estrada, esse alguém vai estar sempre curvando à esquerda. Tá? Agora o gráfico 2. Tá? Então aqui a situação é diferente. Aqui a gente tem retas tangentes que começam mais inclinadas e vão se inclinando para baixo à medida que a gente percorre a curva. Tá? Então nesse exemplo aqui, a derivada da função ela cai à medida que x cresce. Tá? Então se eu estivesse pensando aqui no exemplo da vista aérea, né, de uma estrada, aqui um automóvel estaria dirigindo sempre com o volante virado para a direita. Né? Às vezes um pouco mais virado, como aqui, às vezes menos virado, como aqui. Tá? Então, um motorista que dirigisse sobre essa estrada estaria sempre curvando à direita. Então, acima nós vemos uma função cuja derivada diminui à medida que x aumenta. Podemos observar que existe uma curvatura para baixo. E a declividade das retas tangentes diminui à medida que nos deslocamos para a direita. Tá? Então, uma função com esse comportamento vai ser chamada côncava para baixo. Então, a definição. Vamos então formalizar essa definição. Vamos supor que f é uma função cujo domínio inclui um intervalo aberto, AB. Vamos supor que f é diferenciável nesse intervalo aberto AB. Então, nós dizemos que f é côncava para cima em AB se a sua derivada for crescente em AB. E vamos dizer que f é côncava para baixo no intervalo AB se a sua derivada for decrescente em AB. Tá? Então, aqui a gente tem a concavidade para cima, nosso primeiro exemplo, concavidade para baixo, nosso segundo exemplo. Então, a derivada cresce, né? Aqui no exemplo à esquerda, e decresce no exemplo à direita.
Tá? Vocês notem que o conceito de concavidade não tem relação com crescimento ou decrescimento da função. Tá? Quem está crescendo ou decrescendo é a derivada. Certo? Ambas as funções aqui são crescentes. Nos exemplos anteriores, nós temos funções com tipos diferentes de concavidade, mas ambas são crescentes. Né? E nesses novos dois exemplos que eu estou colocando aqui para vocês, nós temos funções decrescentes, mas a da esquerda tem concavidade para cima, a direita eu tenho uma função com concavidade para baixo. Tá? Então está curvando para cima e aqui está curvando para baixo. Aqui também estava curvando para cima e aqui está curvando para baixo. Certo? E no exemplo abaixo a gente tem funções que não são nem crescentes e nem decrescentes. Tá? Essa aqui côncava para cima, essa aqui côncava para baixo. Tá? Esse exemplo aqui já nos dá uma pista de como é que a gente vai usar a concavidade para classificar pontos críticos. Tá? Basta anotar aqui, né, que eu tenho um ponto que anula a derivada, concavidade para cima, isso é um ponto de mínimo relativo. Aqui um ponto que anula a derivada, mas a concavidade para baixo, e isso é um ponto de máximo relativo. Tá? Nós vamos ver isso em breve. Tá? Então antes a gente vai estudar um método para encontrar os intervalos onde a função é côncava para cima e onde ela é côncava para baixo. Tá, esses vão ser chamados os intervalos de concavidade. Então, como a concavidade é definida a partir do crescimento ou do decrescimento da derivada, a gente pode usar a derivada da derivada, tá? Ou seja, a derivada de segunda ordem, f duas linhas de x. Tá? E olha o que acontece. Se a derivada da derivada for positiva, é porque a derivada é uma função crescente, então, por definição, a função é côncava para cima. Tá? Se a derivada da derivada for negativa, então a derivada é decrescente e a função é côncava para baixo. Certo? Então a gente vai formalizar o argumento com o seguinte teorema: seja f então uma função duas vezes diferenciável no intervalo aberto a b. Então, se f duas linhas de x, se a derivada de segunda ordem da função for positiva para todo x no intervalo aberto a b, então a função é côncava para cima em AB. Tá? É o que nos diz aqui essa primeira linha. Tá? E se a derivada de segunda ordem for negativa para todo x em AB, então f, a função, é côncava para baixo em AB. É o que nos diz aqui a segunda linha. Certo? Então, exemplo. A função f de x igual a x ao quadrado é côncava para cima em R. Né? A gente vê aqui o desenho, a curvatura é sempre para cima, e a gente confirma isso calculando a derivada primeira e a derivada segunda, que é 2. Tá? Então, a derivada de segunda ordem de x ao quadrado é 2, sempre positiva, então isso nos mostra que a função x ao quadrado é côncava para cima em toda a reta. Tá? Então, notem que a gente tem mais um exemplo de função côncava para cima que inicia decrescente e depois passa a ser crescente. Mais um exemplo mostrando que o conceito de concavidade não tem relação com crescimento ou decrescimento da função. Tá? Então, exemplo. Tá? Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais elaborado. Vamos pegar aqui uma função cúbica, um polinômio de grau 3, e a gente vai ver que nesse caso a gente vai ter troca de concavidade. A gente vai ter dois intervalos. Tá? Um intervalo onde ela é côncava para baixo, outro intervalo onde ela é côncava para cima. Tá? Vamos ver como é que a gente conclui isso. Então a gente começa calculando a derivada de segunda ordem de f, primeira derivada de primeira ordem, né? Que é 3x ao quadrado menos 24x mais 36. Né? Agora eu derivo novamente, derivada de 3x ao quadrado é 6x, derivada de menos 24x é menos 24. Derivada de 36 é zero. Então essa aqui é a derivada de segunda ordem de f. Tá? Notem que isso aqui é uma função afim, né? O gráfico é uma reta. Né? Então, analisando o gráfico da derivada de segunda ordem, a gente tem uma reta crescente. E notem que quando x vale 4, 6 vezes 4 menos 24 dá zero. Quando x vale 4,
a derivada de segunda ordem se anula. Então, o que acontece aqui, né? A derivada de segunda ordem, ela é negativa, né? O sinal da derivada de segunda ordem é negativo em menos infinito 4 e positivo em 4 mais infinito. Então, sendo negativo em menos infinito 4, isso implica que a função é côncava para baixo em menos infinito 4. E sendo positivo em 4 mais infinito, isso implica que a função é côncava para cima em 4 mais infinito. Tá? Então essa é a análise que a gente tem da concavidade baseada na derivada de segunda ordem, cujo gráfico está aqui. Tá? Então agora na próxima lâmina eu vou mostrar para vocês o gráfico da função. Tá? Então recapitulando, aqui eu só copiei as últimas 3 linhas para poder olhar para o gráfico da função. Tá? Então esse é o gráfico da função. Então a gente tem concavidade para baixo até o 4, do menos infinito ao 4, concavidade para cima do 4 ao mais infinito. Tá? Então a gente tem um ponto especial, o ponto x igual a 4, onde ocorre a troca de concavidade. Tá? Esse ponto aqui vai se chamar um ponto de inflexão. Tá? Então, por exemplo, se eu pensasse que isso aqui é a vista aérea de uma estrada, né? Eu tenho um automóvel que curva à direita e depois passa a curvar à esquerda. Aqui nesse ponto P ele está com o volante na posição centralizada. Tá? Então, vamos para um outro exemplo agora, uma função de grau 4. Tá? Então, vamos olhar para um polinômio de grau 4, determinar os intervalos de concavidade para essa função e os pontos de inflexão dessa função. Tá? Então a análise é feita com base na derivada de segunda ordem. Então a gente começa calculando a derivada de segunda ordem. Primeira derivada de primeira ordem, né? A função aqui, então derivada de x na quarta potência 4x ao cubo, mas eu divido por 4, dá x ao cubo, sinal negativo. Derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado, derivada de 12x ao quadrado dá 24x, derivada da constante é zero. Então agora eu derivo mais uma vez, tenho f duas linhas, derivada de segunda ordem, que é menos 3x ao quadrado mais 6x mais 24. Certo? Então eu tenho que analisar o sinal da derivada de segunda ordem, que vocês estão vendo aqui, que é uma parábola, né, cujo gráfico é uma parábola voltado para baixo, por causa do sinal do coeficiente de x ao quadrado, que é negativo. Tá? Então, uma parábola voltada para baixo, corta o eixo horizontal nas raízes, né, desse polinômio, que a gente pode calcular usando Bhaskara, por exemplo. Tá? E são menos 2 e 4. Tá? Então aqui está o gráfico da derivada de segunda ordem, que é negativa do menos infinito a menos 2, positiva de menos 2 a 4 e negativa de 4 a mais infinito. Então, com isso, né, a gente pode ver que os sinais da derivada de segunda ordem são negativo em menos infinito menos 2, tá, daqui até aqui. Isso implica a função ser côncava para baixo nesse intervalo. Do menos 2 ao 4, a derivada de segunda ordem é positiva, e isso implica a função ser côncava para cima, em menos 2, 4. E a partir do 4, né, do 4 ao mais infinito, a derivada de segunda ordem é negativa, né, e isso implica a função ser côncava para baixo, em 4 mais infinito. Tá? Então esse é o gráfico da derivada de segunda ordem. Agora na próxima lâmina a gente vai copiar, né, essas informações e fazer o gráfico da função. Tá? Então aqui eu tenho o gráfico da função, aqui as informações anteriores que eu coloquei aqui, né? Então olha só, de menos infinito a menos 2, côncava para baixo, é o que eu enxergo aqui, curvatura para baixo. Do menos 2 ao 4, curvatura para cima, concavidade para cima. Do 4 ao mais infinito, concavidade para baixo. E aí vocês notem os dois pontos de troca de concavidade, que são o menos 2 e o 4, chamados pontos de inflexão. Tá? Então os pontos menos 2 e 4 são os pontos de inflexão da função.
E uma observação, né? Se a função for duas vezes diferenciável e tiver num ponto, um x0, um ponto de inflexão, a derivada de segunda ordem vai se anular nesse ponto. Tá? Então a gente está vendo isso acontecer. Olha só, aqui os pontos de inflexão são o menos 2 e o 4, correspondem aos pontos que anulam a derivada de segunda ordem. Tá? Mas um detalhe, né? O próximo exemplo vai mostrar que a gente pode ter um ponto que anula a derivada de segunda ordem, né? Sem ser um ponto de inflexão, que é o caso da função x na quarta potência, cuja derivada de segunda ordem é a derivada de 4x ao cubo, ou seja, 12x ao quadrado, que se anula em zero, mas é sempre positiva. A derivada de segunda ordem é sempre positiva. E se a gente olha para cá, a gente vê que a curvatura é para cima, a concavidade é para cima, sempre. Tá? Então, a gente tem concavidade para cima tanto à esquerda quanto à direita, portanto, o zero não é um ponto de inflexão. Né? Então, a gente vê um exemplo, né, de que a derivada de segunda ordem pode ser positiva sem que eu tenha, nesse ponto, um ponto de inflexão. Tá, então agora vamos mostrar que a concavidade pode ser usada para classificar pontos críticos. Tá, eu havia comentado isso com vocês mais para o início desse vídeo. Vamos supor então que f tem derivada nula no ponto x0, acompanhada de concavidade para cima. Tá? Derivada nula no ponto x0, esse é o ponto x0 aqui. Tá? Então, tangência horizontal, porém concavidade para cima. Se isso acontece, esse ponto só pode ser um ponto de mínimo relativo. Tá? Agora, se a derivada for nula em x0 e for acompanhada de concavidade para baixo, aí eu tenho a situação contrária. Tá? Então, tangência horizontal, mas concavidade para baixo, isso é um ponto de máximo relativo. Tá? Então, a gente conclui nesse caso que x0 é um ponto de máximo relativo. Então, isso é o que nos diz, tá, o teste da derivada de segunda ordem. Né? Por quê? Porque a derivada de segunda ordem está associada à concavidade. Então, a gente tem o seguinte: seja f uma função duas vezes diferenciável em um intervalo aberto a b, tá? Suponha que a derivada no ponto x0 vale zero, onde x0 é um ponto em AB. Então, se f duas linhas de x0 for positivo, x0 é um ponto de mínimo relativo para f. Se f duas linhas de x0 for negativo, então x0 é um ponto de máximo relativo para f. Então, se a derivada segunda for positiva, né, eu tenho concavidade para cima. Se a derivada segunda for negativa, eu tenho concavidade para baixo. Tá? Vocês podem pensar também em termos de aceleração. Tá? Então, aqui eu tenho a velocidade caindo, subindo, aceleração positiva, a derivada de segunda ordem é a aceleração. No caso da função, representar posição. Portanto, se eu tenho aceleração positiva, eu estou num ponto de mínimo. Se eu tenho aceleração negativa, eu estou num ponto de máximo. Então, exemplo, vamos localizar e classificar os pontos críticos da função dada por f de x igual a menos x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 45x. Tá? Então, a gente calcula as duas primeiras derivadas da função. A primeira derivada eu vou usar para localizar os críticos e a segunda eu vou usar para classificar os pontos críticos. Então, a primeira derivada é menos 3x ao quadrado mais 6x mais 45. A segunda derivada é menos 6x mais 6. Tá? Então, a derivada de ordem 1 vai se anular quando esse polinômio for igual a zero. Tá? Aqui eu peguei o polinômio e dividi por menos 3. Tá? Então, é a derivada dividida por menos 3. Tá? E, portanto, se eu resolver essa equação aqui, polinomial de grau 2, eu vou estar encontrando os pontos que anulam a derivada. Tá? As raízes aqui são menos 3 e 5. Posso calcular isso com qualquer método, né? Como soma e produto ou Bhaskara. Então, esses são os pontos críticos da função que nós devemos classificar. Para classificar, a gente vai usar o teste da derivada segunda. A gente vai calcular a derivada de segunda ordem nos dois pontos. Então, f duas linhas de menos 3. Tá? O que é isso? Derivada segunda no menos 3. Eu vou pegar
a expressão menos 6x mais 6, substituir x por menos 3 e fazer as contas. Menos 6 vezes menos 3 dá 18, mais 6 dá 24. Ok? E a derivada de segunda ordem no ponto 5 é menos 6 vezes 5, mais 6, menos 30 mais 6, menos 24. Tá? Então eu tenho aqui o sinal da derivada de segunda ordem, recapitulando aqui na próxima lâmina. Então, né, com a derivada de ordem 2 sendo positiva em menos 3, o que eu tenho, né? Eu tenho concavidade para cima. Se eu tenho concavidade para cima, eu tenho um ponto de mínimo local, tá? No menos 3. Já no 5, a situação é inversa. A derivada de ordem 2 é negativa. Então eu tenho concavidade para baixo. E, portanto, x igual a 5 é um ponto de máximo relativo para f. Tá? Então, está aqui o gráfico da função f. Tá? No menos 3 aqui eu tenho concavidade para cima, é um mínimo. No 5 eu tenho concavidade para baixo, é um máximo local. E um ponto interessante aqui, né, é que eu já calculei a derivada de segunda ordem, menos 6x mais 6, ela se anula no 1, né? Se eu faço x igual a 1, vai dar menos 6 mais 6, dá 0. Então, x igual a 1, a derivada de segunda ordem troca de sinal, e nesse ponto a gente tem um ponto de inflexão, e a gente vê aqui pelo desenho, né? Venho curvando para cima, até aqui o 1, passo a curvar para baixo, a partir do 1. Então, a gente vê aqui o ponto de inflexão no x igual a 1. Certo? Bom, uma observação, o teste da derivada segunda não fala nada sobre o caso onde um ponto crítico anula as derivadas de primeira e de segunda ordem, né? Então, se eu tenho um ponto crítico e a derivada segunda for 0, eu não posso dizer nada. Por que isso? Porque nesse caso o teste da derivada segunda é inconclusivo. Eu vou mostrar isso com dois exemplos. Um exemplo que eu já analisei com vocês, derivada de primeira e de segunda ordem aqui na função x na quarta potência é 0, né? E eu tenho aqui um ponto de mínimo local, tá? Já para a função x ao cubo, né, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado e a derivada segunda é 2x. A derivada segunda, 2x, se anula no zero, tá? Então, derivada segunda vale 0 aqui, o teste da derivada de segunda ordem não diz nada nesse caso, e aqui eu vejo que eu posso não ter nem mínimo nem máximo. Tá? Então, duas situações em que eu tenho tanto a primeira quanto a segunda derivadas nulas no ponto 0 aqui. Aqui eu tenho um ponto de mínimo local e aqui eu tenho um ponto que não é extremo, tá? Um ponto estacionário que não é nem mínimo nem máximo local. Certo? Então, ponto x igual a 0 é o mínimo local para x na quarta potência, mas não é um extremo para x ao cubo. Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado pela sua atenção. Tá? Esse é o final do nosso vídeo sobre concavidade e pontos de inflexão.